Para todas as finalidades práticas, a estratificação estamental vai de mãos dadas com uma monopolização de bens ou oportunidades ideais e materiais, de um modo que chegamos a considerar como típico. Além da honra estamental específica, que sempre se baseia na distância e exclusividade, encontramos toda sorte de monopólios materiais. Essas preferências honoríficas podem consistir no privilégio de usar roupas especiais, comer pratos especiais que são tabu para outros, portar armas, o que é bastante óbvio em suas consequências, o direito de dedicar-se a certas práticas artísticas por diletantismo, não profissionalmente, como por exemplo tocar determinados instrumentos musicais. E claro que os monopólios materiais proporcionam os motivos mais eficientes para a exclusividade de um estamento. Embora em si mesmos eles raramente sejam suficientes, quase sempre exercem alguma influência. Para o cônjuge entre membros de um mesmo estamento, manter o monopólio da mão das filhas dentro de um círculo restrito tem tanta importância como o interesse que as famílias têm em monopolizar os possíveis pretendentes que possam prover o futuro das filhas. Com o crescente fechamento do estamento, as oportunidades preferenciais convencionais de emprego especial transformam-se no monopólio legal de cargos especiais para grupos limitados. Certos bens se tornam objeto de monopolização pelos estamentos. De modo típico, eles incluem os bens vinculados e, frequentemente, também as posses de servos ou de criados e, finalmente, ofícios especiais. Essa monopolização ocorre positivamente quando o grupo em questão está habilitado a possuí-los e a controlá-los, e negativamente quando, a fim de manter seu modo de vida específico, o estamento não deve possuí-los e controlá-los. O papel decisivo de um estilo de vida na honra do grupo significa que os estamentos são os portadores específicos de todas as convenções, de qualquer modo que se manifeste. Toda estilização da vida se origina nos estamentos ou é pelo menos conservada por eles. Apesar de sua grande diversidade, os princípios das convenções estamentais revelam certos traços típicos, especialmente entre as camadas mais privilegiadas. Muito geralmente, entre os estamentos privilegiados há uma desqualificação de estamentos envolvida pela execução do trabalho físico comum. Essa desqualificação se está agora radicando na América, contra a velha tradição da estima pelo trabalho. Muito frequentemente toda empresa econômica racional, e especialmente a atividade empresarial, é considerada como uma desqualificação social. A atividade artística e literária também é considerada como trabalho degradante, tão logo seja explorada com finalidades lucrativas, ou pelo menos quando está relacionada com um esforço físico pesado. Um exemplo é um escultor que trabalha como um pedreiro em seu poeirento guarda-pó, em contraste com o pintor em seu estúdio, semelhante a um salão, e as formas de prática musical aceitáveis pelo grupo privilegiado. A desqualificação frequente das pessoas que se empregam para ganhar um salário e um resultado direto do princípio de estratificação estamental, peculiar à ordem social e, de certo, da oposição desse princípio a uma distribuição de poder regulada exclusivamente por intermédio do mercado. Esses dois fatores operam juntamente com vários outros fatores individuais
que serão mencionados mais adiante. Vimos acima que o mercado e seus processos não conhecem distinções pessoais, os interesses funcionais o dominam, nada conhecem de honras. A ordem estamental significa precisamente o inverso, ou seja, a estratificação em termos de honras e estilos de vida peculiares aos grupos estamentais como tais. Se a simples aquisição econômica e o poder econômico puro, ainda trazendo o estigma de sua origem, extra-estamental, pudessem conceder a quem os tivesse conseguido as mesmas honras que os interessados em estamentos em virtude de um estilo de vida que pretendem para si. A ordem estamental estaria ameaçada em suas bases mesmas, principalmente tendo em vista que, em condições de igualdade de honras e estamentais, a posse per se representa um acréscimo. Mesmo não sendo abertamente reconhecida como tal, não obstante, se essa aquisição e poder econômico proporcionassem ao agente qualquer honraria, sua riqueza resultaria em alcançar mais honras do que as pessoas que reivindicam, com êxito, as honras em virtude de um estilo de vida. Portanto, todos os grupos que têm interesses na ordem estamental reagem com especial violência precisamente contra as pretensões de aquisição exclusivamente econômica, na maioria dos casos. O vigor da reação é proporcional à intensidade com que a ameaça experimentada, o tratamento respeitoso que Calderon dá ao Campones, por exemplo, em oposição ao desprezo simultâneo e ostensivo de Shakespeare pela canaille, ilustra a forma diferente pela qual uma ordem estamental firmemente estruturada reage, em comparação com uma ordem estamental que se tornou economicamente precária. Trata-se do exemplo de um estado de coisas que se repete em toda parte, precisamente devido às reações rigorosas contra as pretensões da propriedade per se. O parveno jamais é aceito, pessoalmente sem reservas, pelos grupos estamentalmente privilegiados, por melhor que seu estilo de vida se ajuste ao deles. Só aceitarão seus descendentes que tiverem sido educados nas convenções do seu grupo estamental e que nunca tenham manchado sua honra pela atividade econômica pessoal. Quanto ao efeito geral da ordem estamental, somente uma consequência pode ser apresentada, mas sua importância é grande. O impedimento do livre desenvolvimento do mercado ocorre primeiro para os bens que os estamentos subtraem diretamente da livre troca pela monopolização. Essa monopolização pode ser efetuada seja legal ou convencionalmente, por exemplo, em muitas cidades helênicas durante a época especificamente estamental, e também originalmente em Roma. O patrimônio herdado, como se viu pelas velhas fórmulas de condenação dos perdulários, era monopolizado, tal como eram as propriedades dos cavaleiros, camponeses, sacerdotes e especialmente a clientela das guiadas de ofícios e comércio, o mercado ilimitado, e o poder puro e simples da propriedade per se, que da sua marca a formação de classe. E posto em segundo plano, os resultados desse processo podem ser muito variados. Naturalmente, não enfraquecem necessariamente os contrastes na situação econômica. Fortalecem frequentemente esses contrastes e, de qualquer modo, quando a estratificação estamental impregna a comunidade tal fortemente como ocorreu em todas as comunidades políticas da Antiguidade e da Idade Média,
Jamais podemos falar de uma concorrência de mercado realmente livre, tal como a entendemos hoje. Há efeitos mais amplos do que essa exclusão direta de bens especiais do mercado. Da contradição entre a ordem estamental e a ordem exclusivamente econômica acima mencionada. Segue-se que na maioria dos casos a noção de honras peculiares ao estamento abomina de forma absoluta aquilo que é essencial para o mercado, o regateio. As honras abominam o regateio entre os pares e ocasionalmente tornam tabu o regateio em geral para os membros de um estamento. Portanto, em toda parte, alguns estamentos, e habitualmente os mais influentes, consideram quase qualquer tipo de participação aberta na aquisição econômica como um estigma absoluto. Simplificando, poderíamos dizer, assim, que as classes se estratificam de acordo com suas relações com a produção e aquisição de bens, ao passo que os estamentos se estratificam de acordo com os princípios de seu consumo de bens, representado por estilos de vida especiais, um grêmio profissional e também um estamento, pois normalmente reivindica as honras sociais apenas em virtude do estilo de vida especial que pode determinar. As diferenças entre classes e estamentos se superpõem com frequência. São precisamente as comunidades segregadas com maior rigor em termos de honra, as castas indianas, que mostram hoje, embora dentro de limites muito rígidos, um grau relativamente elevado de indiferença à renda pecuniária. Os brahmanes, porém, buscam tal renda de muitos modos diferentes. Quanto às condições econômicas gerais que permitem o predomínio da organização estamental, pouco podemos dizer quando as bases da aquisição e distribuição de bens são relativamente estáveis. A organização estamental e favorecida, toda repercussão tecnológica e transformação econômica ameaças e coloca em primeiro plano a situação de classe. As épocas e países em que a pura situação de classe possui significação predominante são regularmente os períodos de transformações técnicas e econômicas. E toda diminuição no ritmo de mudanças nas estratificações econômicas leva, no devido tempo, ao aparecimento de organizações estamentais e contribui para a ressurreição do importante papel das honras sociais, o lugar autêntico das classes, e no contexto da ordem econômica. Ao passo que os estamentos se colocam na ordem social, isto é, dentro da esfera da distribuição de honras. Dessas esferas, as classes e os estamentos influenciam-se mutuamente a ordem jurídica, e são por sua vez influenciados por ela, mas os partidos vivem sob o signo do poder, sua reação é orientada para a aquisição do poder social, ou seja, para a influência sobre a ação comunitária. Sem levar em conta qual possa ser o conteúdo, em princípio, os partidos podem existir num clube social, bem como num estado. Em contraposição às ações das classes e estamentos em que isso nem sempre é o caso, as ações comunitárias dos partidos sempre significam uma socialização, pois tais ações voltam-se sempre para uma meta que se procura atingir de forma planificada. A meta pode ser uma causa, o partido pode visar a realização de um programa de propósitos ideais ou materiais, ou a meta pode ser pessoal, sinécuras, poder e dai.
honras para o líder e os seguidores do partido. Habitualmente, a ação partidária visa a tudo isso, simultaneamente, portanto. Os partidos são possíveis apenas dentro de comunidades de algum modo socializadas, ou seja, que têm alguma ordem racional e um quadro de pessoas prontas a assegurá-la. Pois os partidos visam precisamente a influenciar esse quadro, e, se possível, recrutá-lo entre os seus seguidores, em qualquer caso individual. Os partidos podem representar interesses determinados através da situação classista ou estamental, e podem recrutar seus membros de uma ou de outra. Mas não precisam ser partidas exclusivamente de classe, nem estamentais. Na maioria dos casos, são partidos de classe e partidos estamentais. Mas algumas vezes não são nenhuma das duas coisas, podem representar estruturas efêmeras ou duradouras, seus meios de alcançar o poder podem ser variados, indo desde a violência pura e simples, de qualquer espécie, a cabala de votos através de meios grosseiros ou sutis, dinheiro, influência social, a forca da argumentação, sugestão, embustes primários, e assim por diante. As táticas mais duras ou mais habilidosas de obstrução parlamentar. A estrutura sociológica dos partidos difere de forma básica segundo tipo. Os partidos também diferem segundo a organização da comunidade por estamentos ou por classes. Acima de tudo, variam segundo a estrutura do domínio dentro da comunidade, pois seus líderes normalmente tratam da conquista de uma comunidade, no conceito geral mantido aqui. Não são produtos apenas de formas especialmente modernas de domínio. Designaremos também como partidos os partidos antigos e medievais. Apesar de a sua estrutura variar basicamente em relação à estrutura dos partidos modernos, em virtude dessas diferenças que oferece a estrutura de dominação. E impossível dizer qualquer coisa sobre a estrutura dos partidos, sem discutir as formas estruturais de domínio social per se. Os partidos, que são sempre estruturas que lutam pelo domínio, muito frequentemente se organizam de um modo autoritário, muito rigoroso, no que se relaciona com as classes, os estamentos e os partidos. Devemos dizer em geral que eles pressupõem necessariamente uma sociedade que os engloba, e especialmente uma ação comunitária política, dentro da qual operam. Mas isto não significa que os partidos sejam confinados pelas fronteiras de qualquer comunidade política, pelo contrário. Em todos os tempos ocorreu habitualmente que eles, mesmo quando visam o uso da força militar em comum, ultrapassam as fronteiras da comunidade política. Tal fato se observou no caso da solidariedade de interesses entre os oligarcas e os democratas na Elade, entre os guelfos e gibelinos na Idade Média e no Partido Calvinista durante o período de lutas religiosas. E continua sendo o caso da solidariedade entre os senhores de terra, Congresso Internacional de Senhores de Terra Agrários, e continuou entre os príncipes, Sagrada Aliança, Decretos de Karlsbad, trabalhadores socialistas, conservadores, o desejo de uma intervenção russa por parte dos conservadores prussianos em 1850. Mas seu objetivo não é necessariamente o estabelecimento de um novo domínio político internacional, isto e territorial, pretendem, principalmente, influenciar o domínio existente.
Asterisco de ação comunitária que buscam influenciar